Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do Estudinfo. Hoje a gente vai falar sobre IP, tá? Os endereços e os serviços aí que a gente tem na nossa internet. O que é o IP, né? Cada máquina da internet, ela possui um número único que identifica na rede mundial de computadores. Esse número é o que a gente chama de IP, tá? Quando você acessa o provedor de internet, a sua máquina ela recebe um IP, que fica com você até o momento que você se desconecta. Ele é um número único, né, para cada computador conectado à internet, composto por uma sequência de 4 números que variam de 0 até 255, separado por ponto. Exemplo: 200.250.8.1. Então, o IP é um endereço que vai identificar o seu computador de maneira única, tá? Não podem ter dois computadores com o mesmo endereço dentro da mesma rede, ou seja, dentro da internet ou qualquer outra rede, tá bom? Senão, não tem informação, não tem troca de informação. Por quê? O protocolo, né, o TCP/IP, para haver a troca de informação, a primeira parte do cabeçalho dele é o seguinte, tá? É destino e origem. Destino é um endereço IP e origem é outro endereço IP, tá? De qual máquina ele está, para qual máquina ele vai. Se tiver dois computadores com o mesmo endereço IP, ou seja, com o mesmo endereço de destino, por exemplo, a informação não é entregue, tá? Então gera conflito e não tem troca de informação. Então, por isso que ele é um endereço único, que te identifica de maneira única também dentro da rede mundial de computadores, a nossa internet, tá? Aqui, ó, alguns endereços, né? Os iniciados com 255 e 0, eles são reservados para tarefas internas de rede. E alguns outros, como os iniciados em 10 ponto alguma coisa, 172.16 ponto alguma coisa e 192.168 ponto alguma coisa, eles são reservados para redes internas, tá? Não são rastreáveis na rede principal, ou seja, na internet. Existem duas maneiras de eu configurar o IP, né? Ou de eu receber um IP aí para navegar na internet, que é a maneira dinâmica e a fixa. O dinâmico ele é fornecido a um computador por um servidor de DHCP, tá? Então o DHCP ele é uma máquina, dentro dela ela tem uma tabela, tá? Onde ela tem todos os endereços possíveis, certo? Então, ó, quando eu vou solicitar acesso à internet ao meu provedor, ele fala o seguinte, ó, o Matheus está tentando se conectar na internet. Vamos procurar dentro dessa tabela do DHCP qual endereço está livre. O primeiro endereço livre que ele encontrar, ele vai me associar, até que eu me desconecte. Se eu me desconectar, a próxima pessoa que se conectar depois de mim vai pegar esse endereço, tá? Por isso que é dinâmico, tá? Ele atribui endereços de maneira dinâmica para várias pessoas aí, tá bom? Então, ó, DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, é o protocolo de configuração de host dinâmico. E a gente também tem o endereço fixo, tá? O endereço fixo seria eu atribuir direto na minha placa de rede ou no meu modem, tá? Um endereço IP que vai ser sempre aquele endereço. Então, sempre que eu for me conectar na internet, sempre eu vou ter aquele IP. Nunca vai ser mudado, tá bom? Dificilmente hoje a gente tem esse método aí. Só quando a gente trabalha com empresas, né? Grandes empresas, elas exigem um endereço fixo. Por quê? Ela vai atribuir serviços talvez na internet, né, como uma página, ou vai permitir acesso de outros colaboradores aí à sua rede. Então, não dá para ficar mudando o endereço toda hora, tá? Tem que ser um endereço fixo, né? Embora os computadores conectados na internet eles utilizem o IP para localização e troca de informação, nós, usuários, né, a gente utiliza os nomes amigáveis, né? Ou seja, para a gente é mais fácil a gente trabalhar com o nome do que com o endereço de máquina, tá? Esses nomes amigáveis a gente chama de URL, tá bom? O computador trabalha com o IP e a gente trabalha com o nome. O nome também é conhecido por URL, né? Então a URL é o Uniform Resource Locator, que é o localizador de destino padrão, que ela é uma indicação do protocolo e do endereço para acessar informações na internet, né? Sempre assim, ó. Deixa eu ativar aqui de novo, né? O meu apontadorzinho. Começa aqui, ó, protocolo, seguido de dois pontos, barra, barra, e o servidor, tá? Servidor.domínio, né? Sempre assim, o URL não muda. Primeiro é o protocolo, seguido de dois pontos, barra, barra, servidor, domínio, né? Antes do nome do servidor e do domínio, às vezes pode vir alguma coisinha aqui antes, né? Como, por exemplo, aqui, ó, nas URLs, né? Exemplo de URL, vem o www, que significa que ele está fazendo uma navegação na página google.com, né? A navegação no servidor google de domínio.com.
né? Comum ou comercial aí. Às vezes pode vir, por exemplo, por images, né? .google.com, ou seja, eu estou acessando o diretório de imagens do servidor Google de domínio.com. Então, ó, sempre, né? O último aqui vai ser o servidor.domínio, tá? Então, exemplo aqui, ó, HTTPS, estou fazendo uma navegação segura na página Google, do servidor Google de domínio comum comercial, tá? Outro exemplo, ó, HTTP, estou fazendo uma navegação na página de nome UOL, né, na página do servidor da UOL, de domínio comum ou comercial do Brasil. Ah, professor, mas aqui em cima, ó, no Google não tem o ponto alguma coisa. É porque geralmente o ponto .com, né, quando é dos Estados Unidos, ele não tem nomenclatura. Por que ele não tem nomenclatura referente ao país? Foram eles que inventaram, tá? Então, ó, quando é algo que é global ou que é dos Estados Unidos, tá, é só ponto .com, certo? Outro exemplo, ó, HTTPS, navegação segura, no servidor Estudiinfo, né, de domínio .com.br, comum comercial do Brasil. Aqui, ó, nos domínios, né, nas nomenclaturas, existem outros além do .com, né? .gov, que seria aí do governo, né? .mil, militar, .med, sites de medicina, .edu, sites de educação, tá? E assim vai, né? Aqui no Brasil, a gente delimita às vezes também por estado, né? Vem aqui, ó, por exemplo, Avaré, né, que é o site de Avaré, avaré.sp, que é o estado, .gov, que é do governo, .br, que é do Brasil, tá bom? Então, às vezes, geralmente quando é alguma coisa relativa ao estado, né, eles colocam ainda a nomenclatura do estado, né, a UF do estado, tudo bem? Então, URL, protocolo, servidor, domínio. Sempre assim, né, o endereço da nossa internet. Os domínios, né? Um domínio, ele nada mais é do que uma forma encontrada para facilitar o acesso das pessoas na internet. A gente pode dar nome a número que não possui muito significado, né? Um endereço IP para a gente não tem significado. É a mesma coisa que um CPF de uma pessoa, tá? Para a gente é mais fácil o quê? Para a gente é mais fácil guardar o nome da pessoa ou o CPF dela? O nome, né? Não vou ficar chamando todos os meus amigos aí pelo CPF, eu chamo pelo nome, tá? Então, como para nós humanos é mais fácil a gente trabalhar com o nome, né? Então a gente trabalha com esses domínios, tá? Só que os computadores trocam informação através de números, né? Então eles trocam através de IP, tá? Então, ó, como que a gente faz isso, né? Tem um carinha que ele faz essa junção de nome com domínio, de domínio com nome, de nome com endereço e de endereço com nome, tá? Esse carinha se chama DNS. Qual que é a função do DNS, tá? Vamos lá ver? O DNS, ele é a tradução de nome em IP, ou seja, ele é um servidor, tá? Que ele faz um sistema, né? Um servidor, onde ele tem todas as tabelinhas ali de quais são os nomes, né? E associado com o IP. Então, vamos ver o que é o DNS. Ó. Ele é a sigla para Domain Name System, ou Sistema de Nomes de Domínio. Ele é uma base de dados hierárquica distribuída para resolução, ou seja, tradução de nomes de domínios em endereço IP. Em termos simples, o sistema de nomes de domínios, o DNS, ele é uma coleção de banco de dados que traduz os nomes dos hosts para endereços únicos de IP. Ou seja, quando eu acesso lá, por exemplo, google.com, que a gente tem aqui no nosso exemplo do desenho, né? Olha o que acontece. O computador está acessando o google.com, né? Lembra que os computadores, as máquinas, elas trabalham somente com IP, tá? Então, o que ele faz? Ele vai solicitar lá para o DNS e vai perguntar quem que é o google.com, né? Para a gente conseguir trocar a informação. Aí vai falar, o google.com é esse endereço, 216.58.217.46. A partir desse momento, o computador consegue trocar informação com o servidor do Google, tá? Traduzir os nomes em endereços de IP, tá? Essa é a função dele. Então, essa base de dados aí, ela é distribuída, tá? Em torno do mundo aí, você pode ter a sua própria dentro da rede, mas geralmente os nossos servidores já têm as bases distribuídas, tá? Por exemplo, o Google tem o seu próprio DNS, a Microsoft tem o seu próprio, tá? E assim vai. Então, esses são os serviços aí que utilizam o IP, tá? Que é DHCP, que ele distribui o IP de maneira dinâmica para a gente, DNS, que faz a tradução de nome em IP,
a URL, que nada mais é do que a representação de um endereço que a gente fala, endereço de página, né, em endereço IP, tá? E o nosso próprio IP, que a gente já viu, que é o endereço de cada máquina disponível dentro da internet de maneira única, certo? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.